que ia ter muita gente diferente, mas não, né? Porque eu acho que só tinha Bia, Giovana e Mafê que entrou agora, né? Que Giovana? Bia, Giovana não, Nicole, qual que é o nome da menina? Que é do grupo de Giovana, Nicole. esqueci. Nicole. Desculpa. Nicole, oxe, hein? É porque eu li seu nome aqui. Mas Nicole, acho que Nicole não vai conseguir entrar antes hoje e Bia tinha avisado que ia atrasar já, porque ela tá voltando do Tranquilo. estágio. Acho que começaram a gravação já, né? Gil mandou o joinha. Beleza. Gente, eu vou só fechar a câmera aqui, porque o meu computador trava muito, então não vai dar para transmitir direito. Mas aí vocês me avisem qualquer coisa e se quando aparecer para vocês também, tá? Eu vou transmitir a janela, porque eu acho que fica melhor também pra gente ir conversando. Foi para vocês? Ai, meu Deus. Foi para vocês? Foi. Beleza. Sim. Deixa eu subir isso aqui. Bom, gente, então, vamos lá. Não muito tempo atrás eu dei essa capacitação para vocês também, mas assim, essa capacitação é passada de geração em geração. Então, a Rebeca fez comigo, eu fiz com vocês vão fazer com as próximas pessoas. Mas é basicamente um material que a gente tem aqui que é muito completo. Então, assim, acho que é super válido vocês, se vocês tiverem um tempinho e tal no planejamento desse processo, vocês darem uma olhada com mais atenção. Assim, aqui a gente vai passar um pouco de tudo só para relembrar mesmo, né? Porque enfim, faz um semestre já, né, que a gente fez essa etapa. Eu imagino que vocês já estejam naquela parte de organização, de dividir etapas e tal. Então, eu vou tentar ser bem breve também para não ocupar muito da reunião de vocês. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, tem esse material aqui que tem 30 páginas, que é bem completo. E ele fala, por exemplo, sobre carta de motivação, que é uma coisa que não tem no outro infográfico. Enfim, fala um pouco mais detalhado sobre cada parte, mas a gente vai passar para o infográfico, porque eu acho que ele é mais didático e ele é mais preciso para o que a gente precisa aqui agora. Mas se vocês quiserem, acho que é super válido vocês darem uma olhada nesse material também, tá bom? Ele é de 22.2, como vocês estão vendo, mas ainda tem bastante coisa útil, assim, né, e relevante. E aí, será que eu consigo... Aparece para vocês? Tipo, tá em modo de Sim, dá pra ver. tela cheia? Uhum. Beleza. Bom, então, esse é o infográfico que a gente tem aqui, que ele é basicamente um resumão daquelas coisas, né, como eu falei, e aí a gente vai passar aqui por ponto a ponto, então se vocês quiserem também fiquem à vontade para me interromper e perguntar, enfim. Mas vamos lá. Bom, vamos começar pela parte de currículo, né? E falar basicamente sobre as coisas que a gente avalia quando a gente está olhando. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que somos alunos avaliando outros alunos, então a gente não tem nenhuma expertise em RH, em gestão de pessoas propriamente profissional. É uma coisa que a gente faz com um olhar crítico para ajudar as pessoas que estão participando do nosso processo, para que elas tenham capacidade também de se inscrever em outros processos e tenham ali, de certa forma, uma ajuda nesses processos, né? Então, a gente está sempre procurando trazer mais essa questão de acessibilidade para as informações. Acessibilidade não. Como é que fala isso? Esqueci o nome dessa palavra. Enfim, de espalhar a informação, sabe? Essa é a função da empresa Júnior, então acho que aqui a gente não tem que estar na posição de criticar ou de avaliar dessa forma, mas a gente vai destacar ali alguns pontos de melhoria. Então, assim, quando a gente fazia aqui, e acho que é um bom padrão para vocês seguirem, quando vocês estiverem olhando o currículo, vocês vão escolher coisas que vocês acham ali que são mais destacáveis e que são pontos que vocês reconhecem que podem ser melhorados, sabe? Vocês não precisam avaliar todos os pontos que tem de errado, todos os pontos que tem de certo, enfim. Mas acho que é bom ter esse equilíbrio entre coisas que vocês acham que dá para melhorar e explicando o porquê, e coisas que também estão boas, sabe? Para você também não esculachar a pessoa completamente e a pessoa ficar, sabe, desestimulada. Então, primeiro de tudo, como está escrito ali, é importante ter um currículo personalizado. Não tanto quanto os currículos que vocês vão ver aqui, porque aqui acaba que é a primeira experiência, é o primeiro currículo, então, de certa forma, quando você não tem muitas experiências, você acaba colocando tudo que você tem. E o importante vai ser como você explora essas informações, muito mais do que as informações propriamente que você coloca ali, né? Então, mas quando você vai adquirindo mais experiências, você vai precisar personalizar o seu currículo de acordo com aquela vaga. Então, por exemplo, vou usar o Kevin como exemplo. Ele participou aqui como marketing e como GP na empresa Júnior. Mas se ele está se inscrevendo para uma empresa de RH, ele não vai usar a experiência de marketing necessariamente, sabe?
se ele achar que ele teve alguma skill, alguma competência ali que ele desenvolveu em marketing, que vai ser relevante para essa vaga, ótimo, super legal ele colocar. Mas se não, vai ocupar um espaço que ele poderia colocar coisas mais relevantes que ele fez como membro de GP, como diretor de GP, por exemplo. Então, essa parte de personalização de currículo é muito importante, até para a pessoa ter esse olhar de que você teve atenção ali para aquela vaga, de que você dedicou um tempo a mais para aquilo. Informações gerais sobre informações pessoais e contatos. Aqui são coisas que você deve ter no currículo. Eu acho que deve estar muito pequeno para vocês lerem, né? Eu vou dar um zoom aqui, que acho que vai ficar melhor. Assim fica melhor? Muito! Desculpa, gente, vocês não falaram nada também, eu tô achando que tava ótimo. Tá, então vamos lá. Sobre informações pessoais e contato. O que deve estar no currículo? Nome completo, subtítulo. Subtítulo seria caso tivesse uma profissão, então não se aplica aqui pra gente. E-mail, celular, cidade e o distrito, né, o estado, unidade federal. E LinkedIn, link do LinkedIn. O e-mail ou celular vocês podem optar entre colocar um só, como está escrito aqui. O que não deve estar no currículo. E aqui a gente vai para uma parte muito delicada. Quando você está colocando seu currículo numa plataforma ou num sistema, você não tem acesso para onde vão essas informações e para onde vão esses currículos. Então, assim, a gente nunca sabe as intenções das pessoas, mas também tem muito isso hoje em dia da inteligência de dados, né? Então, para onde vão os seus dados? Então, assim, muito cuidado com informações sensíveis, como endereço completo, estado civil, idade, dados como RG e CPF, porque, assim, uma pessoa pode receber o seu currículo com o seu CPF e tirar uma foto do seu nome, sabe? Então, tipo assim, vamos ter atenção com esses detalhes. Eu acho que aqui é um ponto que a gente sempre acaba destacando muito nessa primeira etapa, né, de triagem dos currículos, porque é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Então, assim, realmente é destacar que é para a própria segurança da pessoa não colocar esses dados sensíveis, porque pode ser muito prejudicial para ela. Assim, pode não acontecer nada também, mas é bom evitar, sabe? O que, às vezes, precisa estar no currículo. Às vezes, por quê? Foto e pretensão salarial são coisas que também podem ser muito sensíveis, porque, vamos lá, partindo, por exemplo, de foto. Pode ser, assim, não é o mundo ideal, não é como a gente gostaria que o mundo fosse, mas acontece. Pode ser que a pessoa veja a sua foto e crie uma percepção sobre você que você não gostaria de passar, sabe? E as pessoas podem associar um preconceito, alguma coisa do tipo, na sua foto e já automaticamente te eliminar, sabe? Então, a menos que seja uma coisa que a sua aparência seja muito relevante, então, por exemplo, sei lá, tô mandando um currículo, não é nem currículo, né, que chama, tipo, portfólio, ou... Esqueci o nome disso quando você é modelo, sabe? Que você manda foto assim e tal. Aí é uma coisa, tipo, o seu rosto, a sua aparência vai fazer diferença. Mas aqui não. Aqui o que faz a diferença são as suas competências. Então, assim, dá para evitar, sabe? É da situação. Pretensão salarial, gente, desculpa. Nessa fase que a gente tá, estagiário topa tudo, entendeu? Um salgado em Guaravita, é isso, entendeu? Então, eu acho que também, pensando mais para frente, né? Até para já ficar aqui, né? Quando você pensa em pretensão salarial, é muito melhor você deixar essa parte para a entrevista, quando você vai ter mais uma dimensão da empresa, quando vão se te perguntarem isso, do que você já chegar apontando, sabe? Porque pode ser um caráter eliminatório que muitas vezes não precisava você ter explorado nesse primeiro momento, sabe? Então, aqui está até colocando, né? Devem ser incluídos quando solicitados pela vaga. Então, a menos que seja da situação, da circunstância, não acho que vale a pena colocar. Objetivo. Como o objetivo no currículo é basicamente um resumão sobre quem você é e por que você está enviando o currículo para aquela vaga. Vou ser sincera com vocês que eu não tinha objetivo no meu currículo, né? Tipo, essa frasezinha, porque realmente eu tenho muita dificuldade de ser sucinta. Mas eu acho que ajuda muito a você resumir ali de forma geral e ajuda na parte de personalização, né? Porque dá para ver que de fato você fez para aquela vaga. Então, assim, eu acho que é um super diferencial caso vocês façam. Partindo um pouquinho para a parte de educação, o que deve estar no currículo? Formação a nível superior, completas e correntes, mobilidade internacional e previsão de formatura. Por quê? Formação, acho que é o básico, né? Mobilidade internacional é um super diferencial, né, para quem tenha feito. Então, assim, eu acho que é muito válido colocar se tiver essa possibilidade, tá? Essa oportunidade, porque, enfim, as empresas e os recrutadores vão olhar com outros olhos. E previsão de formatura, porque às vezes o recrutador não vai querer contratar uma pessoa que está para se formar, ou, enfim, ou às vezes ele vai ter prioridade por contratar alguém que está por se formar
Enfim, são muitos perfis diferentes, então é muito importante você colocar isso, porque você já antecipa ali uma pergunta que ele pode estar se fazendo e você dá as informações facilita o trabalho, sabe? Então, eu acho que o principal quando você está fazendo um currículo é pensar também com essa mentalidade de recrutador. Então, você pensar não só como você pode facilitar a sua vida, mas também como você pode facilitar a vida dele, sabe? Que ele tenha uma leitura ali, que tudo que ele precisa esteja naquele documento e ele não precise ficar na dúvida, sabe? Uma coisa que, tipo, o recrutador não vai fazer é perder tempo indo, por exemplo, no seu LinkedIn, procurando quando é a sua provisão de formatura, a menos que você seja, tipo, muito excepcional, sabe? Então, é bom você deixar tudo isso bem destacado para você ter o maior número de informações possíveis. O que não deve estar no currículo. Graduação incompleta, então, porque isso não estará presente no seu histórico acadêmico. Então, assim, não deve estar no seu currículo, mas, de novo, é aquilo. Você vai avaliar se faz sentido ou não para aquela vaga. Então, por exemplo, usando o exemplo da Giovana, enfim, a Giovana, ela fez uma outra graduação antes que ela não concluiu, né? Se ela achar que a experiência naquela graduação foi relevante de alguma forma, então, por exemplo, foi ciências sociais ou ciência política? Não lembro agora. Acho que foi ciências sociais, né? Enfim, ela pode achar que foi relevante alguma parte daquela experiência para a vaga que ela está se candidatando agora. E aí é super válido ela colocar, porque vai ser um a mais, sabe? Mas se não, você pode guardar isso para experiência para falar na entrevista, sabe? Para você explorar melhor essa experiência depois. O que às vezes precisa estar no currículo? Ensino médio e turno. Vai depender muito, porque, por exemplo, no ensino médio, se você não fez uma escola muito excepcional, muito diferente, e que te deu uma bagagem, uma carga, por exemplo, tem gente que faz no IFE, né? Que é o caso do Kevin, por exemplo. Ele tem um ensino médio técnico. Vale super ele colocar, mas também depende, sabe? Então, ele fez técnico em agronomia? Nunca sei também. Eu nunca sei diferenciar ele e Lívia o que os dois fizeram. Mas, assim, alguma coisa nesse mundo de agropecuária. Tá tudo aí. Então, se ele estivesse candidatando para uma vaga de RH, não faz sentido ele colocar o técnico dele em agropecuária, sabe? É melhor ele explorar isso numa entrevista, que ele pode falar tipo, dos projetos que ele participou, da experiência que ele teve, mas senão não faz sentido, sabe? Porque é, de novo, aquilo de você ocupar um espaço a mais ali. Turno. Eu acho que é muito válido você colocar se a vaga pedir, porque senão pode ser um prejudicial também, assim como a foto e com a pretensão salarial, por exemplo, pode ser uma barreira. Porque, por exemplo, a gente que faz faculdade de manhã não é a prioridade das pessoas que estão contratando, sabe? Eles querem pessoas que têm disponibilidade para estagiar, trabalhar em horário comercial. Então, a gente que estuda de manhã, a gente já perde grande parte do dia. Então, a menos que seja uma coisa exigida, eu acho que não vale a pena colocar, sabe? E aqui tá falando um pouco disso também, né? De que se você não tá ali no tempo e, por exemplo, se você vai uma vaga integral, você vai ser automaticamente descartado. E é basicamente isso. Às vezes, na prática, na entrevista, se eles gostarem muito de você, a questão do horário vai ser um empecilho, sabe? Tipo, desculpa, não vai ser um empecilho, vai ser uma coisa super conversada, super flexibilizada. E depende muito da empresa também, né? Então, por exemplo, onde eu trabalho, é super tranquilo eu chegar e sair a hora que eu quiser, sabe? Tipo, por exemplo, agora eu tô nas férias, eu vou de manhã. Quando as aulas estão rolando, eu vou de tarde. Tem dia que eu vou de manhã. Então, é muito flexível e é muito uma coisa para você conversar na entrevista também, sabe? Provavelmente eles vão fazer alguma pergunta relacionada à rotina, a como você faz a gestão de tempo, e isso é um assunto que vai surgir ali em algum momento, sabe? Então, depende muito. Beleza, experiência. Como deve estar formatada a informação nessa seção? Aqui, a pessoa colocou como tipo de graduação, universidade, curso, previsão de formatura, mês e ano. Que são as informações gerais que a gente precisa ter, né? Então, por exemplo, seria, no nosso caso, bacharelado, Universidade Federal Fluminense, Relações Internacionais, no meu caso, 26.2, sabe? Então, são informações gerais que facilitam a leitura, né? Então, que a pessoa vai bater o olho e já vai conseguir captar ali tudo que ela precisa. Na seção de experiências, é basicamente você detalhar o que você fez em cada experiência. E assim, gente, eu não aconselho que seja um texto propriamente, sabe? Então, por exemplo, no meu, diretora de gestão de pessoas na Argos Consultoria Internacional, de tal tempo até tal tempo. É importante também vocês delimitarem o tempo, e se vocês ainda estão colocarem até o momento, ou em andamento, alguma coisa nesse sentido. Mas também eu acho que é muito importante vocês detalharem o que vocês fazem nessa experiência, porque não necessariamente a experiência de ser diretor de GP na Argos é a mesma coisa que ser diretor de GP em todas as empresas júnior, e não necessariamente o recrutador sabe o que um diretor de GP faz, sabe? Então,
eu acho que é muito importante detalhar quais eram suas funções. E assim, você não precisa colocar muitas, mas é de novo aquilo de você olhar o que faz sentido. Então, de você equilibrar ali entre demandas do dia a dia, que fazem sentido para uma cadeira mais operacional. Então, por exemplo, aqui a gente mexe muito com Excel. É colocar isso, sabe? Vocês podem colocar isso, sabe? Então, colocar essa parte de operacional que vocês fazem aqui, colocar uma parte mais criativa, ou colocar, por exemplo, o projeto do Embaixada Solidária, enfim. E aí eu acho que também é um super espaço para vocês colocarem os projetos que vocês desenvolveram nas experiências. Porque, no final das contas, o que o recrutador quer ver é resultado também, sabe? Então, não só o que você sabe fazer, mas o que você conseguiu, o que você gerou de impacto. Porque é isso que importa, no final das contas, quando a empresa vai te contratar e não outra pessoa, sabe? O que você fez com aquela experiência de diferente. Porque, no final das contas, todo mundo aqui é membro da mesma forma, mas a gente vai gerar resultados, impacto diferente, e a gente vai crescer com essa experiência de formas diferentes. Então, às vezes, o recrutador vai precisar ter esse olhar mais de resultado, sabe? Então, eu acho que é um super espaço para vocês colocarem isso. O que eu faria? Colocaria em tópicos, sei lá, 3, 4, e aí eu acho que entra muito também naquilo que a gente fez no mini curso, né? Não sei se estava todo mundo lá, mas a Isabel também complementou bastante com essa parte, né? Então, de você colocar os 3 pontos e depois um tópico para projetos, talvez, algo assim, resultados, sabe? Uma coisa nesse sentido. Ferramentas e habilidades. Nessa seção é basicamente você listar ali o que você sabe e o nível. Aqui não está falando tanto, mas acho que é muito importante vocês colocarem o nível também. Então, por exemplo, Excel, intermediário. E se você tem alguma capacitação também, eu acho que é legal colocar. Então, por exemplo, Excel intermediário pela Fundação Bradesco. Acho ótimo. E aí você lista basicamente o que você sabe, o que você tem de ferramental, e coloca o nível. Aqui também acho válido colocar alguma soft skill, né? Então, alguma habilidade comportamental. Acho que é válido colocar, talvez, um trabalho em equipe, uma oratória, gestão de projetos, sabe? Que são coisas que, no fim das contas, fazem muita diferença no seu comportamental e vão ser explorados mais na entrevista, mas eu acho que é legal você já antecipar um pouco disso e colocar aqui. Talvez não explorar tanto isso no currículo, porque, enfim, você não tem espaço para explicar o suficiente, mas deixar aqui um pouco, sabe? Então, acho que é legal também. Idiomas. De novo, você listar quais idiomas você fala e qual o seu nível de domínio. Então, do básico ao avançado, você colocar ali o quanto você fala. Voltando um pouquinho aqui atrás, que me lembrei agora, eu não falei sobre a estética, né? Mas, assim, no final das contas, a estética é de cada um. Só que é muito importante que a estética seja minimamente legível. Então, tipo, você não vai colocar uma fonte que não dá para entender. Você não vai colocar cores que sejam muito espalhafatosas, sabe? Geralmente são cores neutras e quando tem cores. Então, se puder evitar também. A questão também de ser um currículo em colunas, né? Muito importante evitar, porque às vezes a gente coloca numa plataforma que quem vai ler ali, quem vai fazer a primeira leitura, é uma inteligência artificial que só vai procurar as palavras-chave, sabe? Então, vamos supor, RH, ela vai procurar ali gestão de pessoas, não sei o quê, e vai ser uma coisa muito pontual. E quando esse formato de divisão em colunas, a IA não consegue ler, sabe? Então, é muito bom a gente se atentar para isso, para que seja tudo legível e que seja em formato que a IA consiga ler, sabe? Então, por exemplo, esse PDF é um PDF selecionável, né? Então, tipo, dá para a IA reconhecer. Mas se for, tipo, em JPG, que é tipo uma foto, não vai dar, sabe? Não vai rolar. Ele vai ler e não vai ter nada, entendeu? Então, se atentar também ao formato, a divisão das palavras, não. A divisão dos parágrafos. Enfim, fazer da forma mais legível e visível também, né? Visual, assim. Se atentar a essas cores e tal. Idiomas foi. Atividades extracurriculares também acho que é muito válido colocar, principalmente nessa área que a gente ainda não tem tanta experiência, né? Então, grupos de pesquisa, iniciação científica, voluntariado, cursos, mas também as atividades fora disso, né? Então, se você faz alguma coisa de teatro, de esporte, sei lá, um negócio na igreja, tem muita gente que faz isso, né? Tipo, enfim, atividades em que você desempenhou funções ali que te ajudaram a se desenvolver, sabe? E aí cada um vai aplicar para o seu contexto, para a sua realidade. Mas eu acho super válido colocar também nessa fase que a gente ainda não tem tanta experiência para colocar, sabe? Cursos. Quantidade não é qualidade, então é importante analisar se os cursos que estão no currículo são realmente relevantes para aquela vaga. Então, no nosso caso aqui está escrito que normalmente sempre vai ser, mas também, de novo, gente,
eu tinha muito uma mania de mandar o mesmo currículo para todo mundo. E eu tinha um curso lá que é sobre sustentabilidade. E aí hoje eu fico vendo isso e fico assim, cara, eu tava mandando um curso de sustentabilidade para vaga, tipo assim, que não tem nada a ver, sabe? Porque eu tava numa fase também de me inscrever para tudo. Então, tipo assim, para sustentabilidade, para marketing, sabe? Pensando na lógica de uma empresa, faz sentido, mas pensando para a lógica de que eu estava tentando me candidatar a alguma coisa, não faz nenhum sentido, sabe? Então é isso, de novo, de você ver o que vale a pena você gastar o espaço do seu currículo. E aqui tinha aparência. Enfim, já falei, né? Mas utilizar cores e bom design, saber se está bem formatado, se a fonte está com boa visualização, informação bem disposta, e tentar manter ao máximo o seu currículo com uma página. Então, assim, gente, provavelmente vocês vão receber alguns currículos aqui que tenham alguns dessas coisas que a gente falou aqui de melhorias. E, de novo, é aquilo de vocês. Ai, travou. De vocês tentarem listar ali coisas que vocês melhorariam naquele currículo e pensar em como ajudar pessoas a melhorarem o currículo para tentarem uma próxima experiência. Ainda que não seja aqui na Argos, ainda que não seja necessariamente que elas vão aplicar, mas é isso. O nosso papel aqui é tentar ajudar com o mínimo de conhecimento e experiência que a gente tem aqui para a gente ver o que a gente consegue fazer, sabe? Então, é isso, assim, eu listaria 3 coisas para melhorar e destacaria uma coisa boa, sabe? Esse eu acho que é um bom equilíbrio. Alguém levantou a mão? Pode falar. Fui eu. Respondendo a mensagem da Nicole, sim, eu vou enviá-la no grupo infográfico. Esse infográfico é bem antigo na Argos, né? A gente sempre usa ele. Sim. E, enfim, ótima apresentação da Stephanie. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar também, que a Stephanie disse, tipo, indiretamente, mas que, enfim, é importante ressaltar, é que essa primeira etapa, né, de análise de currículo, ela não é uma etapa eliminatória. Então, realmente, a ideia é exatamente o que a Stephanie falou, da gente analisar os currículos e, tipo, ajudar mais com a melhoria. Porque é muito comum, enfim, inclusive, provavelmente aconteceu com vocês, comigo, por exemplo, foi o que aconteceu, de que esse seja o primeiro currículo que as pessoas estão fazendo. Então, assim, é muito natural que elas cometam erros, que elas peguem um modelo pronto do Google e, enfim, só mudem as informações. Tipo, isso de endereço completo, enfim, são erros muito comuns e, tipo, né, as meninas que já analisaram o currículo do tipo PCL sabem disso, a Stephanie também já analisou, também sabe disso e, enfim, mesmo sendo muito comum a gente ver esses erros, é importante que a gente escreva o feedback e, né, tipo, um ponto que eu lembro que a Rebeca falou, enfim, a Stephanie também falou, é sobre essa questão de tentar achar algum ponto positivo para você não só criticar, sabe? Mesmo que o currículo da pessoa esteja bem fora do que deveria ser, sei lá, sabe? Tipo, fala, tipo, a formatação tava boa, tipo, o currículo tava legível, sabe? Nem que seja uma crítica não, né? Um elogio muito simples, mas, enfim, só pra gente não botar só críticas também, mas obviamente é importante pontuar as críticas para que a pessoa possa se desenvolver. Sim, é isso, assim. E eu acho que no processo a gente acaba tendo um pouco de medo de fazer essa avaliação, mas, de novo, é aquilo. Nós somos alunos avaliando outros alunos, sabe? Então, tá tudo bem também se você olhar e falar, tipo, nossa, eu também faço esses erros. A gente tá aqui para isso, sabe? Aqui a gente também tem muito, nessa etapa do processo, a questão da carta de apresentação e do vídeo, né? Então, eu acho que é muito importante também a gente ter esse olhar mais atento. Aqui não fala tanto nessa apresentação do infográfico, mas na outra fala, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Então, eu acho que os pontos principais que a gente vai procurar nisso é basicamente tentar ver se a pessoa personalizou, se a pessoa teve um cuidado ali, sabe? E isso é muito importante da gente valorizar também. Porque, de novo, é o que o Kevin falou super bem. É muito natural que a pessoa erre, porque geralmente a pessoa faz o currículo para se inscrever na Argos, sabe? Então, é muito comum, assim. E eu acho que a gente tem muito esse papel de ensinar também, sabe? De não só ser uma coisa, tipo, avaliativa, sabe? E aí, era isso de currículo, gente. Vocês têm alguma pergunta ou a gente pode seguir para a entrevista? Por mim, podemos ir para entrevista. Isso. Tá de boa, amiga. Deixa eu botar pra transmitir de novo. Gente, falei a beça, né? Eu falo muito rápido, né? E depois eu fico assim, cara, ninguém entendeu nada. Beleza, vamos lá. Esse material aqui é o manual do processo seletivo. Eu abri assim no Word, porque eu acho que fica melhor pra gente ir passando os pontos juntos. Mas tem ele no Drive, aqui, dá pra vocês verem. Tem ele aqui no Drive da Argos, na pasta de processos eleitorais e seletivos e em processos seletivos.
Acho que também vale super a leitura, assim como material de capacitação aqui para currículo. Acho que é muito válido porque ele está bem completo, né? Modéstia à parte, foi eu e o Matheus que fizemos. A gente fez no final da nossa gestão, porque o nosso time inteiro saiu, basicamente, né? Explicando para a Fê e para a Nicole. O nosso time inteiro saiu e só ficou eu no processo. Mas aí acabou também que no meio do tempo eu acabei conseguindo um trabalho, então eu também não consegui ficar tão em cima, assim, né? Ajudar tanto. Mas basicamente aqui tem todas as informações listadas sobre o processo que a gente faz agora. Acho super válido também vocês darem uma olhada. Não sei se vocês já passaram dessa etapa de planejamento, mas acho super válido vocês darem uma olhada e ver se ainda fazem sentido todas as etapas. Por exemplo, no último processo, o Kevin deu um jeito de implementar um processo uma etapa trainee mais curta, né? Com 2 semanas ao invés de 3. E isso fez uma melhora, né? Imagino eu. Vocês fizeram análise de dados? Ai, não dei de página. Vocês fizeram análise de dados e tal. Não sei quem chegou a participar desse semestre. Mas geralmente a gente avalia que o pessoal reclama muito dessa coisa de demora, né? Do tempo que demora, do desgaste que gera. Então eu acho que é muito válido também vocês sentarem e darem uma olhada no que ainda faz sentido manter e no que não faz sentido mais, sabe? Porque, de novo, às vezes a gente acaba fazendo uma coisa por muito tempo, sabe? Por exemplo, esse material aqui é de 2022.2, sabe? Tem muita coisa que a gente ainda faz, que não necessariamente faz sentido, mas a gente acaba fazendo porque já tá, sabe, já tá pronto. Enfim. Meio que isso. Aqui fala um pouquinho sobre a organização geral, sobre as etapas, o Kevin já deve ter passado com vocês, mas eu vou direto para a etapa de entrevista. Beleza. Um ponto que eu ia falar aqui com vocês é que no último processo, eu e o Kevin, a gente tinha conversado até, eu acho que ele chegou a implementar no meio, não lembro bem a ordem, Kevin pode me corrigir, mas sobre fazer fichas para os candidatos. Por quê? Geralmente aqui a gente passa por várias pessoas, passa o candidato por vários avaliadores dentro da Argos, né? Não só os de GP, mas os de outro núcleo. E acho que as informações acabam se perdendo um pouco e a gente acaba tendo uma visão geral com o GP, mas não os gestores das outras áreas, né? Então, o pessoal de negociação, por exemplo, não tem acesso à percepção que a gente tem aqui semanalmente, né? Conversando nas reuniões de GP sobre os candidatos. Então, assim, acho que é muito válido vocês pensarem em fazer essa ficha e manter essas informações sobre os candidatos desde o começo, com as impressões de vocês. Porque eu acho que isso é muito válido, assim, também, né? Então, a pessoa que avaliou o currículo, a pessoa que avaliou a primeira entrevista, o vídeo, enfim, a pessoa consegue ter as pessoas, né, no caso, porque são várias etapas, enfim. As pessoas conseguem ter essa visão mais ampla de como a pessoa foi se desenvolvendo, o candidato foi se desenvolvendo, e também de como ele se encaixa melhor em qual núcleo, né? Então, por exemplo, às vezes ele tem um super perfil para GP, mas a DMFIN quer brigar por ele, sabe? E aí vocês vão ter como falar, tipo, não, olha, eu acho por isso, isso e isso, entendeu? Eu acho que pensando em organização, acho que faz muito sentido. E aí eu não sei se vocês já estão pensando em fazer isso, às vezes estão, e eu estou aqui só falando a beça, mas, enfim. E aqui nesse material tem listado todas as coisas também sobre entrevistas gerais, entrevistas individuais. E aí a gente tem 2 etapas de entrevista, basicamente, no nosso processo todo. Tem essa primeira, que é só a GP que faz com todos os candidatos, que é uma primeira contato, é uma primeira conversa ali. E depois tem as entrevistas com os gestores, que seriam os diretores de cada núcleo. Mas no caso de GP, a gente sempre dividiu, né? Então, todo mundo faz de novo uma segunda entrevista ali com os candidatos. E aí, pensando aqui, para quem nunca passou por um processo de entrevista, é basicamente você fazer perguntas ali estratégicas, pensando em conhecer melhor aquela pessoa. Aqui, a gente tem uma lista, né, de orientações gerais, que é basicamente um passo a passo, o que seguir, como se comportar numa entrevista, né? Basicamente, aqui fala um pouquinho sobre a duração, até 30 minutos, mas assim, isso não é regra. Dificilmente vai durar 30 minutos. Tem gente que consegue desenvolver melhor as perguntas e vai enrolando, ou enfim. Mas também tem gente que responde super simples, sabe? Isso não é ainda aqui um caráter eliminatório ou um caráter que vocês têm que avaliar como uma coisa necessariamente ruim, mas que vocês vão ficar atentos, sabe? Então, se a pessoa é prolixa, se a pessoa está tentando impressionar, se a pessoa veio muito, muito, tipo, brifada, sabe? Se a pessoa tem um script ali e ela tá falando tudo que parece ser uma coisa muito robótica, sabe? Enfim, isso vocês vão adquirindo com o tempo, assim, não é na primeira entrevista que vocês vão conseguir ter esse tato, assim, mas na terceira ali, vocês já vão saber o ritmo, sabe? Então, eu acho que é meio que isso.
você consegue perceber muito, distinguir quando a pessoa está falando de fato, assim, né, de verdade, sobre ela, sobre o que ela gosta, por exemplo. Aqui, é válido ler o formulário e a carta de interesse para saber se as respostas estão alinhadas e também para puxar algum assunto inicial. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é muito importante também vocês destacarem que não é ainda uma coisa avaliativa. Então, que a pessoa pode ficar confortável para falar, pode ficar... É bom também vocês pensarem, talvez, em uma dinâmica, em uma pergunta simples, em uma apresentação sobre vocês também, né, para a pessoa te conhecer, para a pessoa ficar mais confortável para ser ela mesma ali naquele espaço. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre se preocupar com esse cuidado com a pessoa, né, porque a pessoa já vai estar nervosa, de qualquer forma, e se você puder tornar esse ambiente o mais tranquilo possível, eu acho que é o ideal, assim. E aí, até fazendo um adendo aqui, se vocês forem fazer entrevista na casa de vocês e tal, agora a gente está de férias, acho que é uma boa também levantar a bola aqui de que vocês deveriam se preocupar assim, com um espaço silencioso, um espaço assim, tranquilo para fazer. Meu amigo Kevin não teve uma experiência muito boa nessa primeira entrevista, ele já estava nervoso, aí a menina estava dando uma casa toda turbulada, sabe? Então, assim, eu acho que é importante você também, enquanto profissional, mostrar esse cuidado com a pessoa, sabe? Você tá ali atento, você tá prestando atenção. Então, aqui, a gente até fala um pouquinho que você pode gravar a entrevista se você quiser, mas você também anotar as informações sobre o candidato, né? Mas, assim, o que eu ia falar dessa parte? Você mostrar que você tá atento, sabe? Você não necessariamente tá, tipo, só ali, seguindo um roteiro, esperando ela responder e perguntando a próxima coisa. Mas, sabe? Mostrar interesse na pessoa, eu acho que é muito importante também para criar essa relação, sabe? Alguém levantou a mão? Kevin. Desculpa interromper. Mas só para falar sobre essa parte, não sei se ia falar mais sobre isso, mas dessa questão de gravar ou anotar, porque eu acho que esse é um ponto importante. Tipo, quando a Rebeca deu a capacitação dela, foi uma coisa que eu fiquei muito pensando, tipo, como que eu ia fazer. E aí a primeira entrevista que eu fiz, tipo, só tentando anotar. E foi péssimo, gente, porque eu não sou uma pessoa que consegue, tipo, ir anotando e prestando atenção ao mesmo tempo, sabe? Na entrevista, normalmente eu tento fazer isso de fato, me envolver com a pessoa, enfim, sabe? Desenvolver uma conversa com ela. E aí, se eu ficar anotando, eu esqueço do que a pessoa falou, enfim. Então, assim, pra mim é péssimo ficar anotando durante a entrevista, tanto no papel quanto digitando, enfim. E eu acho que eu, pelo menos, não consigo fazer enquanto eu tô falando com a pessoa. Então, eu ia ter que parar um momento para anotar e eu ia me perder. E aí, tipo, eu realmente faço isso de gravar as entrevistas, mas, enfim, óbvio, lembrando que, né, não pode ser compartilhado com ninguém e tal, é realmente só pra mim, assim, antes eu era burro e eu gravava o vídeo, depois eu pensei que era muito mais fácil gravar o áudio, né? E aí eu passei a fazer isso. Então, eu só gravava os áudios das entrevistas e aí depois eu ia falando. Sobre precisar avisar que tá gravando? Então, na teoria precisaria. Só que como a gente não vai usar pra nada, vai ser só pra você, daí não precisa, porque, tipo, é isso. Você só vai usar pra você e, assim, provavelmente se você avisar que tá gravando, você vai deixar a pessoa mais nervosa. Sim. Assim, como você só vai usar pra você pra fazer as anotações, é melhor só gravar normal, fazer as anotações, depois apaga e tá tudo certo. Eu ia falar isso também, tipo, a Kevin complementou super bem, mas também é importante a gente ter esse cuidado com a ética, né? Tipo assim, você não vai usar essa gravação para expor a pessoa, ou assim, a gente tem esse cuidado aqui, né? De você não fazer necessariamente a entrevista de uma pessoa que você conhece, mas pode acontecer, sabe? E, tipo assim, principalmente de ser da sua turma e tal. Então, é muito importante como profissional a gente ter esse cuidado de não ridicularizar a pessoa, sabe? De não ter esse, sabe? Pode acontecer, assim. Acontece. Mas, enfim, da gente ter esse cuidado também e não necessariamente porque você está gravando, você vai ficar com essa gravação, né? Isso que o Kevin falou. Você vai usar ali para depois que acabar a entrevista, você revisar os pontos importantes, anotar e tal, e depois apagar, sabe? É isso também. Você não saber essa linha, né? Eu acho que é importante. Aqui tem alguns critérios para você procurar, né? Ficar atento. Então, capacidade de expressão, se o candidato é natural, questões também. É muito importante perguntar como lida com segurança, como lida com pressão. São perguntas mais precisas, assim, que você pode fazer ao longo do tempo, tem aqui embaixo também. Mas, assim, é basicamente vocês olharem esse material, separarem um modelo que funcione para vocês, que vocês vão estar confortáveis também para perguntar o que vocês acham interessante perguntar. Mas, basicamente, a gente segue um roteirinho ali e você vai desenvolvendo de acordo com a pessoa. Então, assim, às vezes, é isso que eu falei de novo, né? Às vezes a pessoa vai te dar uma abertura para você desenvolver uma conversa, vai ser super legal, vai fluir super, mas às vezes não. E aí você só vai seguir o seu roteiro de perguntas essenciais que você achou ali, mas também é aquilo, né? Você vai sempre ajustando de acordo com o que você achar que faz mais sentido.
Então, aqui tem algumas perguntas gerais, perguntas inusitadas. Aqui é coisa do Matheus, tá? Mas eu acho que traz um tom de descontração também, se você quiser trazer. Não é da minha personalidade trazer isso, mas eu acho que, assim, se fosse um lápis de cor dentro de uma caixa, qual cor você seria e por quê? Sabe? Enfim, se você achar que faz sentido para você tirar alguma informação da pessoa sobre isso, tipo, a pessoa me deu uma resposta muito criativa, então, enfim, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, acho que super faz sentido vocês perguntarem, desde que tenha ali um fio, ou enfim, que tenha um objetivo, né? Porque também você não vai perguntar um negócio que seja para nada, sabe? Às vezes você pode fazer uma pergunta dessa no começo, sabe? Para descontrair e tal. Mas às vezes também você vai fazer uma pergunta dessa, a pessoa já tá nervosa, a pessoa vai ficar tipo assim, que pataquada. O que é isso? E, sabe? Vai deixar a pessoa desestabilizada. Então é muito esse tato, assim, sabe? Perguntas individuais, no caso, mais referentes a quem é a pessoa individualmente, né? Porque aqui acaba que você pode fazer algumas perguntas voltadas para experiências também, nesse espaço de perguntas gerais. Mas você também pode fazer perguntas mais indiretas, sabe? Então, tipo, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer fora da faculdade? De onde que você é? Sabe? Porque às vezes a pessoa vai se apresentar, e isso muito mais quando a pessoa tem experiência em alguma coisa, né? Mas a pessoa vai se apresentar e ela acaba falando só do lado profissional. E é muito importante também você entender o lado pessoal da pessoa, sabe? Para ver se ela vai fazer sentido pro time mais para frente e tal. Então, por exemplo, nossa, uma pessoa super séria não teria tanto espaço aqui em GP, sabe? Porque aqui é tipo um negócio de palhaço, assim, uma bobeirada, uma fofoca, um negócio. Aí você vai botar uma pessoa séria, sabe? A pessoa não vai conseguir se enturmar, assim. Não que isso seja um caráter eliminatório, tá? Não, jamais. Mas, no final das contas, a gente vai avaliar isso também ao longo do processo, sabe? Então, se você quiser fazer alguma pergunta nesse sentido, acho que faz sentido. Pergunta de núcleo. Então, aqui a gente tem um pouquinho de perguntas objetivas para os núcleos, pensando nas atividades que eles fazem. E orientações finais. Para tornar o processo mais transparente, você explica as próximas etapas. Então, é muito importante você falar, tipo, a gente vai conhecer outras pessoas nessa semana, a gente vai te dar o resultado até tal dia, até no máximo no final da semana, pelo menos dar uma estimativa, sabe? Perguntar se eles têm alguma dúvida também. Então, foi isso, era isso que eu tinha para te fazer de pergunta. Você tem alguma questão? Sabe? Deixar o ambiente confortável, assim. E é isso, de novo, gente, de tratar a situação com leveza, respeito e discrição. Então, é para ser basicamente uma conversa, mas sempre tem um fundo de estratégia ali por trás. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer ver da pessoa não é uma coisa eliminatória, que é tipo, qual é o seu nível de Excel, sabe? Não é isso, porque aqui a gente está para se desenvolver. Então, o que a gente quer ver basicamente é a questão de comportamental, é uma questão mais de personalidade, é mais conhecer a pessoa do que propriamente você avaliar a pessoa, sabe? Pode falar, Kevin. Eu me metendo aqui toda hora, né, gente? Mas, enfim. Só uma coisa que eu acho legal falar também é que, tipo assim, eu acho que entrevista é uma coisa muito adaptável, sabe? E vai depender muito da pessoa que vocês estão fazendo. Enfim, a Stephanie falou sobre isso, mas, tipo, trazendo um exemplo, eu fiz entrevistas no último processo seletivo com pessoas que eram muito tímidas. Tipo assim, que a pessoa, quando eu perguntava uma coisa pessoal, tipo assim, se apresenta. A pessoa, tipo, sabe, tava muito tímida e não conseguia falar e tal. E aí, realmente, é também muito sobre a gente conseguir se adaptar para conseguir tirar o melhor daquela pessoa, sabe? Então, por exemplo, nesse caso dessa pessoa que estava muito tímida, eu não fiz perguntas, tipo assim, sobre um núcleo específico, ou então perguntas, tipo, inusitadas, enfim, porque isso ia acabar com a pessoa, sabe? Se a pessoa tava já tímida e nervosa para responder, tipo assim, fala sobre você, enfim, ela não ia conseguir responder uma pergunta mais difícil, assim, porque ela ia ficar muito nervosa e, né, tipo, nosso objetivo aqui não é ferrar as pessoas, não é fazer isso. Mas eu também fiz entrevista com pessoas que eram super extrovertidas, inclusive com a entrevista da Nicole. Eu lembro que, enfim, tava indo super bem na entrevista, era super extrovertida, tipo, conseguia falar muito bem sobre as coisas dela. E aí, enfim, eu vi que ela tava se dando bem, eu fui perguntando coisas mais específicas também. Ou então, por exemplo, uma outra que eu lembro muito também é da Samara. No caso da Nicole, eu fiz com o gestor, né? Eu não fiz a primeira entrevista dela. Da Samara, eu fiz a primeira entrevista dela. E aí, tipo assim, ela, sabe, tipo, enfim, já estagia e tal, já é bem mais velha, então, tipo assim, ela tinha um perfil muito diferente dos outros candidatos, ela tava indo super bem na entrevista, ela tava, sabe, tipo, conseguindo explicar super bem sobre ela, então eu também, da mesma forma, fui
aprofundando mais a entrevista, né? Então, eu acho que é muito sobre isso também, da gente ter o nosso estilo de entrevista, a gente ter as nossas perguntas pensadas, mas a gente conseguir se adaptar também para deixar aquela pessoa confortável, óbvio, tipo, mantendo a seriedade, tipo, com algum tom de estratégia ali, porque a ideia também é que é simular como uma entrevista de fato acontece, então não é para ser só uma conversa, tipo, quer dizer, é uma conversa, mas é uma conversa, tipo, que tem objetivos por trás daquela conversa, sabe? Não é como se estivesse conversando com um amigo, mas, enfim, eu acho que, para mim, talvez o ponto principal realmente seja essa questão de se adaptar ao estilo da pessoa. Sim, super. Giovana tinha levantado a mão também? Levantei, mas era só para complementar o Kevin sobre essa questão das entrevistas serem adaptáveis, porque ele falou que, tipo, ele chegou a entrevistar pessoas que eram muito tímidas e que estavam muito nervosas e tal, e que aí ele acabou não usando essas perguntas mais aleatórias. E, tipo, aconteceu o caso contrário comigo, para vocês verem quão adaptável é, porque era uma pessoa que ela era, não sei se ela tipo chegava a ser tímida, mas ela era um pouco mais introvertida, e daí eu lancei uma dessas perguntas e acabou que fluiu tipo até melhor um pouco a entrevista e tal. Enquanto tinha pessoas que eram muito mais sérias e eu falei assim, melhor não usar. Mas tipo, enfim, é super adaptável de fato, sabe? Sim. Cara, e eu acho que, assim, também é uma experiência que, querendo ou não, vocês vão fazer juntos, né? Então, pode parecer meio assustador quando você pensa, pai, nossa, nunca fiz isso na vida. Mas vocês vão estar aqui juntos, sabe? Então, tipo, vamos supor que seja a semana de entrevistas. Todo mundo vai estar fazendo entrevistas e vocês podem conversar um com o outro, sabe? Então, vai deixar muito mais leve para vocês também como avaliadores, né? As meninas que participaram aqui do último processo sabem que é um processo muito cansativo, que demora muito, que a gente exige muito dos outros núcleos e que a gente se estressa muito. Então, assim, boa sorte. Mas, assim, eu acho que também é muito importante a gente ter esse cuidado com a qualidade do processo, sabe? Porque é isso que o Kevin falou, né? De que a gente vai se adaptando e tal. Mas também isso em relação ao processo, e não só à entrevista, né? Que eu acho que é sempre importante a gente ter esse olhar de que a gente também vai ter etapas que vão custar mais tempo, justamente por essa qualidade, sabe? Então, essa primeira etapa de entrevista é importante porque a gente é a mesma coisa aqui com o currículo, sabe? Muito provavelmente é a primeira entrevista de muitas pessoas que estão participando desse processo. Então, a gente que já tem esse material, que tem essa base de outras pessoas, não necessariamente do mercado de trabalho, mas de outras pessoas que construíram essa base pra gente, né, do que a gente está avaliando nesse primeiro momento e tal, é importante a gente dar esse feedback para as pessoas, né? Então, reforçando também, né, a qualidade do feedback que vocês devolvem para as pessoas, né? Porque acaba que, por exemplo, o Kevin vai conhecer 3 pessoas. As outras meninas não vão saber como foi a conversa que o Kevin teve. Então, a base que a gente vai ter de como essa pessoa é, caso a gente não conheça ela de outros lugares, é a conversa que o Kevin teve, sabe? Então, basicamente a gente também saber separar muito isso de conheço essa pessoa e eu acho que ela seria um bom profissional. Eu acho que é uma separação que a gente sempre tem que fazer. Mas eu acho que também é importante a gente ter essa divisão muito clara entre o nosso propósito, sabe? O nosso objetivo, que é também ajudar, sabe? Eu acho que é um pouco disso. E aí, só para fechar, passando aqui para a última etapa, que é a entrevista com gestores, que aí eu acho que já é um momento que você vai fazer perguntas mais aprofundadas, porque é basicamente você ver se a pessoa faz sentido para o seu núcleo, então não é mais fazer sentido para estar na Argos, não é mais uma coisa de feedback necessariamente de primeiras etapas, porque aqui você espera que a pessoa já tenha passado por primeiras tarefas, semana de apresentação, então que a pessoa já tenha um objetivo mais claro, né, mais estratégico. Então, a pessoa vai escolher GP por um motivo e vocês vão tentar ali entender o porquê a pessoa quer fazer parte de GP, sabe? Então, se a pessoa funciona para a dinâmica do núcleo, se a pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa pode falar que ela super faria parte do time de GP, que ela adorou as atividades de GP, mas aí você bota ela para fazer uma tarefa em grupo e ela não consegue, sabe? Acontece, tem gente que funciona melhor sozinho. Então não vai fazer sentido você colocar ela num núcleo que todas as atividades envolvem o trabalho em equipe, sabe? Não vai fazer sentido. Então esse é um momento também para vocês entenderem um pouco isso, porque vocês já vão ter uma tarefa anterior para avaliar aqui, então esse feedback sai junto, né? Então, de novo, aqui vai ser uma coisa mais precisa de você entender como a pessoa fez essa tarefa, né? É importante também no caso de GP. No meu semestre, que eu era diretora, a gente fez uma tarefa individual.
No semestre do Kevin, já foi uma tarefa em grupo. Então, assim, de novo, vocês vão adaptando para o processo de vocês, para o que faz sentido para vocês, mas, de novo, com aquele olhar de entender como a pessoa pensou naquela tarefa, ou de entender o que aconteceu naquela tarefa para não ter dado certo, ou o que aconteceu para ter dado tão certo. Enfim, você vai fazer perguntas mais estratégicas, porque você vai ter mais volume de informação sobre aquela pessoa, sabe? Então, aqui tem algumas perguntas, né? Em relação, por exemplo, você sente vontade de fazer parte do núcleo da sua segunda opção, tanto quanto da primeira? Aqui é uma pergunta mais também para a gente ter esses dados, né? Porque no final a gente vai mandar um formulário, como a gente sempre faz. Mas é importante também, né? Porque às vezes você está achando, nossa, a pessoa é cara de IGP. E aí a pessoa vai botar no formulário que a primeira opção dela é projeto, entendeu? É tipo assim, quebra a firma, né? Não tem jeito. Mas é basicamente isso, gente. Aqui também você pode fazer algumas perguntas para análise de dados, então o que você está achando do processo, gostou das capacitações. E, de novo, tudo sempre documentado, tenham um registro das conversas que vocês têm, tenham ali sempre registrado quem são as pessoas que vocês conheceram, quais foram as impressões, esse tipo de coisa é muito importante ter registrado, porque no final do processo você vai ter conversado com todo mundo de alguma forma, você vai ter interagido com todo mundo de alguma forma, mas também tentando manter sempre aquela coisa do olhar crítico, né? Pode falar, Kevin. Sim, é uma coisa que, enfim, mais geral, assim, sobre essa parte de entrevista, no último processo, né, eu lembro que a Júlia, ela tinha feito um documento com as perguntas que ela tinha selecionado ali para fazer, e ela tinha compartilhado com a gente. Eu acho que a maioria de nós usou aquele documento, enfim, deu uma personalizada por estilo de entrevista própria, então acho que nesse processo também é muito interessante fazer isso, sabe? Tipo, de montar um documento com as perguntas que você quer fazer e tal, para você conseguir se guiar. Enfim, por último, também só queria falar que eu acho que a maioria de nós concordamos que esse momento de entrevista é um dos momentos mais legais do processo seletivo, é onde a gente, de fato, consegue conhecer as pessoas, enfim, eu acho que é muito interessante. Tipo, eu conheci muita gente nova, principalmente no terceiro período, porque, enfim, como a maioria de vocês são no terceiro período, eu entrevistei muita gente no terceiro período, né? Então eu conheci muita gente nova durante o processo seletivo, tipo assim, sabe, é muito legal você ouvir a história das pessoas, enfim, pra gente que de fato gosta de GP, enfim, é uma parte muito interessante, uma parte que eu gosto muito, e eu acho que vai ser muito legal para vocês também, então também se permitam se divertir durante esse processo, porque, de fato, eu acho que é uma das partes mais legais do processo seletivo, tirando quando ele acaba. É sobre pessoas, né, Kevin? Óbvio. E é isso, Stephanie, Gente, acabou? é isso. Ai, obrigado, Stephanie.